Ex-prefeito de Rebouças comenta ação civil para a imposição de sanções por ato de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário, na ordem de R$ 153.789,01, movida pelo Ministério Público através da comarca de Rebouças contra o ex-prefeito Claudemir dos Santos Ertel e uma editora que à época fazia divulgação de atos oficiais do município de Rebouças, vencedor de pregão presencial número 24, 2013. O MP instaurou um inquérito civil com vistas a apurar eventuais irregularidades referentes à contratação da empresa. Eu conversei com o ex-prefeito Claudemir dos Santos Ertel, o qual fez questão de trazer a sua versão dos fatos. Eu acredito que é necessário nós trazermos informações dadas o quê? As pessoas que em 2012 acreditaram no pensamento político, que votaram em mim, e é muito importante nesse momento a gente poder esclarecer. É claro, é um processo, sim, é um processo de por improbidade administrativa, mas vamos falar muito a respeito disso. Todo processo, como profissional que sou da área, tudo tem dois lados, é como uma moeda, certo? Então, sem desmerecer o papel do Ministério Público aqui de Rebouças, está muito bem representado aqui pelo Dr. Oséias, mas é um processo em que ele está trazendo uma denúncia de uma licitação que aconteceu no ano de 2013, envolvendo a publicação dos atos oficiais do município de Rebouças, em que ele, nessa denúncia, traz essas supostas informações no sentido do que seria um valor superfaturado na época e que não teria a necessidade de serem publicados os atos oficiais num jornal escrito. Bom, mas aqui, pelo que consta, Claudemir, era um pregão presencial, o pregão 24 de 2013. Perfeitamente. Então, o prefeito, ele exerce o poder delegado. Então, ele delega funções para várias pessoas. Então, num contexto envolvendo um processo licitatório, existe uma comissão de licitação, existe um corpo jurídico, um corpo contábil, que avalia a questão da necessidade das compras da prefeitura, a contratação de serviços e situações como essa. Então, eu estou muito tranquilo com relação a isso. É claro, é um processo que ele tem muitos anos aí pela frente, então existe o contraditório, a ampla defesa, e nós só estamos iniciando esse processo, onde o promotor ele fez a denúncia. O processo de improbidade administrativa ele possui uma inversão do ônus da prova, então antes que o juiz receba a denúncia e o processo inicie, é oportunizado às partes que ofereçam uma defesa prévia. Então está sendo feito todo o levantamento de informações, de documentos desse processo licitatório do ano de 2013 para que nós, no momento oportuno que o processo exija, nós possamos prestar todas as informações com muita transparência, muita tranquilidade, para que esses eventos que foram levantados nessa denúncia possam ser demonstrados da maneira com que nós entendemos. Você baseia-se, por exemplo, Claudemir, na questão da ampla publicidade. Vamos colocar aqui como exemplo, não havia necessidade ou não há a necessidade de se publicar então os atos oficiais em jornal impresso, apenas na mídia eletrônica. Mas uma das alegações é isso? Uma das alegações é isso. Na época eu tenho a recordação que existia, até na época existiu uma movimentação muito grande dentro da Assembleia Legislativa no estado do Paraná, de uma lei estadual que estabelecia a necessidade das publicações. Aqui em Rebouças, no ano de 2010, se eu não estou enganado, teve uma edição de uma lei estabelecendo que os atos oficiais do município fossem publicados somente no Diário Oficial Eletrônico. É claro que tudo que se faz na administração pública é baseado em leis. Então, se esse processo licitatório foi aberto, pedindo as publicações dos atos oficiais do município num instrumento, num veículo escrito, é porque tinha uma legislação que trazia sustentação para que isso pudesse acontecer. O proponente dessa ação não foi propriamente o Ministério Público, ele apenas acatou. Houve, no caso, uma outra empresa que concorreu à época que promoveu essa ação. Então. É isso que causou muita estranheza, porque como se trata de um processo extremamente aberto ao público,
não teve nenhuma impugnação na época, em 2013. Existiu uma denúncia de uma outra empresa do mesmo ramo, alegando que teve direcionamento para uma empresa específica, mas como se trata de um pregão presencial, então todas as normas ali foram respeitadas, o contraditório, ampla defesa e a ampla publicidade a respeito dessa licitação foi feita. Então, eu não entendo assim contornos mais complexos para se justificar a necessidade e como que todo esse processo transcorreu na época. E com relação à atestação na própria ação, aos valores, porque jornais impressos trabalham com centímetro coluna. O que você tem a dizer com relação a isso? Perfeito. Então, um processo licitatório, para ele ser iniciado, é necessário fazer uma consulta no valor de mercado. Na época foram consultados, antes de ser feita a licitação, 3 instrumentos, 3 veículos, no caso dessa área, que ofereceram valores. Então não é o município que diz o valor. O valor, busca-se uma referência no mercado para que se estabeleça uma média e daí em cima dessa média se tenha uma noção do que se vai contratar. Na denúncia são trazidos municípios de fora da região, dizendo que os valores estão mais baixos, mas isso é algo que é regulado pelo mercado. Nós não temos como estabelecer um valor específico, mas o que eu tenho assim com tranquilidade é que já no nosso levantamento prévio para uma defesa já foram levantados municípios aqui da região que inclusive exerciam valores acima até do valor que essa licitação na época aconteceu. Então, eram os valores médios que aconteciam para o mercado na época. Partindo do princípio da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, eu tenho total consciência, tranquilidade com relação a essa defesa, a esse processo, a esse procedimento, enaltecendo sempre o papel do Ministério Público, que é o guardião, na verdade, das leis e da legalidade que existe, principalmente no estado do Paraná. Nós entendemos que é fundamental o trabalho que o Ministério Público faz e, nesse sentido, é claro que a política ela tem vários jargões e vários brocados, que nós entramos pelos amigos e não saímos pelos inimigos. Então é claro que politicamente falando, talvez isso seja explorado, amplamente difundido a respeito de uma ação de improbidade administrativa com relação ao prefeito Claudemir. Eu tenho rapidamente para contar para você, Cleiton, uma história que aconteceu no início da minha graduação. No primeiro dia, normalmente as pessoas perguntam, os professores perguntam para os alunos, por que você quer fazer o curso de Direito? Aí uma pessoa respondia, não, porque meu pai é advogado, não, porque eu quero ser juiz, porque eu quero ser promotor. Aí eu tinha um colega que tinha sido ex-prefeito de um município, não na nossa região, não vamos citar o nome, e ele falou brincando assim, eu quero fazer direito porque eu quero me defender, porque eu fui prefeito 3 vezes da minha cidade e eu não aguento mais gastar com advogado. Então nós sabemos que todo o evento que envolve a administração pública é suscetível, é passível de estar à fiscalização do poder público, mas eu tenho total tranquilidade que esse processo vai ser esclarecido da melhor maneira possível e que entramos pelos amigos e não saímos pelos inimigos. Muito bem, nós queremos então agradecer ao ex-prefeito aqui de Rebouças, Claudemir dos Santos Hertel, que nos atendeu para trazer essas informações e esses esclarecimentos no entorno que envolve seu nome na qualidade de ex-prefeito, até para conhecimento, como ele mesmo nos citou, o Claudemir, ele continua na política, né? Faz parte de grupos políticos aqui no município de Rebouças e até perante a própria população rebouçense para trazer à luz da verdade o seu lado, as suas informações na época como na qualidade de prefeito, até porque como você mesmo citou e algo que nos chama a atenção na inicial, antes do prefeito dar assinatura, tem um amplo processo, né, Claudemir? Exatamente. Então são vários pareceres, são vários profissionais que são envolvidos. Existe, é claro, a centralização do poder do prefeito, mas é claro que tem o poder delegado. Um prefeito não consegue, não é onipotente, não é onisciente nem onipresente. Então ele precisa delegar funções e profissionais que são capacitados para atender determinados departamentos e serviços que são prestados numa prefeitura. Então eu tenho total tranquilidade e sei que tudo isso vai ser comprovado da melhor maneira possível para que isso, na verdade, não traga nenhum resquício e eu não tenho receio nenhum. Porque a política é assim, ela só tem porta de entrada, não tem porta de saída.